Olá, coleiras e coleiros! Voltamos com mais um Cola na História e continuamos falando sobre o mais sombrio período de nossa história, a ditadura civil-militar brasileira. E nesse episódio é preciso estar atento e forte, pois vamos falar da guerrilha armada do Brasil, dos grupos, das suas formas de atuação e métodos e seu fim. Para muitos, uma atitude corajosa, heróica e romântica. Para outros, perigosos revolucionários comunistas que poderiam transformar o Brasil em uma nova e enorme Cuba. E para falar sobre o assunto, já está comigo ele, o último romântico subversivo, nosso especialista na tática de guerrilha contra a desinformação, o Che Guevara Tupiniquim, Chico Araripe. Ai, brother, essas duas aberturas me emocionam, cara. Mas é isso aí, meu camarada. Como você já adiantou, aliás, brilhantemente, diga-se de passagem, hoje vamos falar dos métodos guerrilheiros no Brasil e dos meios empregados, inclusive a tortura, a guerra suja, como método do Estado para acabar com os grupos guerrilheiros. Então, como bem escreveu Caetano Veloso em Divino e Maravilhoso, é preciso estar atento e forte. Não temos tempo de temer a morte. Solta a vinheta, Bronze. Chicão, estamos no meio do governo Médici, o general ditador que governou o Brasil entre 69 e 74. Seu governo foi o do milagre econômico, do qual falamos no episódio anterior. Foi sim. Mas foi também os dos anos de chumbo, de maior repressão e violência, o momento em que a ditadura atravessou a linha divisória da moralidade, usando o método da tortura para combater não só os grupos de guerrilha que surgiram no Brasil, mas também, Chicão, de todo cidadão que fosse considerado perigoso ao regime, isso sem qualquer critério. Muita gente rodou. Mas o uso da tortura não é uma coisa nova na humanidade, né, Chicão? Cara, de maneira nenhuma, cara. A tortura não é algo novo e diga-se também, cara, nem o repúdio a ela, inclusive em nossos dias, pode ser considerado uma unanimidade. Basta a gente lembrar, cara, da euforia com que boa parte das pessoas que assistiram o primeiro filme de Tropa de Elite, né, o Tropa de Elite 1, reagiram com entusiasmo às cenas de tortura protagonizadas pelo Capitão Nascimento. Quem assistiu ao filme no cinema, como eu, tô assistindo no cinema, ô Bronze, pode constatar esse fato, cara. Não. Ninguém aqui sabe que você recebe dinheiro do tráfico? Você acha que ninguém aqui sabe que você recebe dinheiro do jogo do bicho? O senhor sabe porque o número do senhor é 01? É porque o senhor vai ser o primeiro a desistir. E eu vou fazer o senhor desistir. Pede pra sair. Pede pra sair. Pois é, né? É realmente espantoso que as pessoas ainda possam vibrar com esse tipo de comportamento, enquanto o Capitão Nascimento, por exemplo, asfixiava os suspeitos com sacos plásticos na cabeça para obter informações. Pois é. E mais recentemente, né, Chicão? O caso dos policiais que mataram Genivaldo, um homem que andava de moto sem capacete, asfixiado dentro de uma viatura da Polícia Rodoviária Federal com gás lacrimogêneo. Uma cena horrível, né, Bronze, cara? Com toda a ação filmada, né? Esperamos que os envolvidos paguem pelo crime que cometeram, né, cara? Mas, por enquanto... Mas voltando aqui à tortura em si, cara, de forma geral, os estudiosos sobre o assunto... sobre a tortura, e tem muita gente que pesquisa sobre o assunto, aceitam que foi a partir do século XI, né, que sistematicamente ela passou a ser usada. Estamos falando, é claro, da Europa, né, e principalmente com a Inquisição Católica. No século XVIII, os ideais humanistas do iluminismo criticaram a prática de tortura por sua natureza desumana, né? Mesmo assim, ela continuou sendo largamente empregada, principalmente sobre as populações escravizadas, índios e negros aqui na América. Os objetivos da violência, da imposição da tortura aqui eram muitos, cara. Desde a simples imposição da dor física, né? Até a busca por uma confissão de culpa, o que era muito comum. Exato, mas a gente está no século... Estamos falando do século XX, Chicão. Posterior Incrível, à né, Segunda Guerra Mundial, incrível. E a Declaração dos Direitos Humanos, do qual o próprio Brasil é signatário. Como é que a tortura, então, volta a ser empregada no Brasil nesse período? Pois é, meu camarada. Mesmo depois do nazismo, né, de seus horrores, a tortura continuou sendo empregada de forma sistemática em regimes autoritários, né, ou mesmo em regimes ditos democráticos.
No caso do Brasil, a influência veio das ações francesas na Argélia, né, entre 1954 e 62, onde a tortura foi amplamente utilizada e defendida pelos militares franceses que combatiam a Frente de Libertação Nacional Argelina. Essa frente lutava pela independência daquele país, né? Os oficiais franceses, cara, chegaram a criar um manual de tortura na qual afirmavam que os choques elétricos eram a forma mais comum e eficiente, veja só, Bronze. Olha só. Pois é, meu camarada. A tortura é um produto do poder, cara, e uma forma de imposição do medo, através das práticas das mais imorais e humilhantes. Mas aqueles que torturam, né, não sentem o mínimo remorso em empregá-la, cara. Ao contrário, a defendem como uma ação de Estado e como uma forma de dar maior desempenho às investigações. Lembrando também, cara, que no Estado Novo, anterior e durante a Segunda Guerra Mundial, né, a ditadura Vargas, a tortura foi amplamente utilizada aqui no Brasil, descaradamente utilizada, cara. Bom, mas os torturadores, eles não agem sozinhos, né, Chico? Sobre ele existe toda uma estrutura de comando que montou o sistema, a máquina de tortura e que permitiu que ela funcionasse. Esse mesmo comando que acobertava a tortura condecorava os seus executores com a medalha, vejam só vocês, do pacificador. Honraria cobiçada por muitos pela eficiência dos serviços prestados. Que beleza, hein, Chicão? Até hoje, né, cara, essa comenda é colocada aí nos caras que prestam serviços considerados relevantes para o país, né? Mas na verdade o que você falou, cara, e reforçando o que você disse, Bruno, tudo isso funcionava com o alto escalão negando as práticas de tortura. Lógico, né, cara, se os tribunais internacionais investigassem o que ocorria por aqui, a culpa recairia sempre sobre os mais violentos atores da repressão. Lógico, né, os do baixo escalão. Nunca sob o alto comando, né, cara? Tão responsável quanto os outros, mas esse não se responsabilizaria de jeito nenhum. O fato é que a tortura, cara, foi o principal meio empregado para combater a luta armada no Brasil e sua utilização deixam marcas até hoje nos nossos dias, cara. É um assunto considerável, bastante sensível por ser um tema recente da história brasileira, cara. Tortura nunca mais, né, Chicão? Muito bem, Chicão, vamos entrar então nos grupos de guerrilha no Brasil, né? O assunto principal do nosso episódio de hoje. Como é que eles surgiram? Por que eles surgiram? Em qual contexto? Manda pra nós aí. Cara, desde o golpe de 64, a articulação dos movimentos sociais pelas reformas de base sofreu um processo de desarticulação bastante violento empregado pelo pós-golpe, né? Perseguições, prisões de quem lutava pela reforma agrária, tributária e demais medidas de caráter nacionalista, incluindo aí os militares de baixa patente que também lutavam pelo direito de voto, que foram igualmente perseguidos após o golpe de 64. Durante o governo do Castelo Branco ficou claro, como a gente já viu em outros episódios, né, cara, para uma parte da população que fazia oposição à ditadura militar, que a via pacífica institucional de oposição ela não funcionaria contra a violência dos militares, cara. Soma-se a isso, cara, o fato do contexto mundial ter, naquele momento, diversas lutas anticoloniais em curso, como a própria independência argelina, que nós falamos anteriormente, e a guerra do Vietnã, do Exército Popular Vietcong, seu sistema de guerrilha que enfrentava o poderoso exército estadunidense, levando o exército dos Estados Unidos a grandes derrotas. A consolidação do regime cubano também é preciso levar em consideração, as lutas anti-imperialistas na África, enfim, cara. Havia também os movimentos estudantis, o movimento negro nos Estados Unidos e aqui no Brasil, o movimento feminista, todos aqueles movimentos que buscavam a concretização de uma sociedade mais justa e de liberdade. E as palavras guerrilha e revolução, cara, caminhavam juntos, né, e faziam parte do vocabulário fluente dos jovens nesse momento aí, cara. É uma época muito intensa, né, Chicão? De vários acontecimentos importantes, revolucionários, né, no mundo. Já falamos, né, sobre o ano de 68, o ano que não terminou, né? E aí todos esses elementos misturados influenciaram o surgimento da resistência armada à ditadura civil-militar no Brasil. Quais foram os primeiros grupos e as primeiras ações desses grupos revolucionários, Chico? Bronze, o primeiro registro de uma ação armada aqui no Brasil se deu em 65, né, em torno do caçado e exilado no Uruguai, Leonel Brizola. Ele fundou o Movimento Nacional Revolucionário, MNR, que reunia militares caçados pelo golpe e políticos, né, que rondavam ali em torno do Brizola. O grupo tinha apoio de Cuba também, importante frisar, né? Foi esse grupo que, sob o comando e chefia do coronel Jefferson Cardim, tomou a cidade de Três Passos, no Rio Grande do Sul, mas que foi preso alguns dias depois.
Um pouco mais tarde, em 67, o mesmo grupo do Brizola tentou criar um foco guerrilheiro na Serra do Caparaó, entre os estados de Minas Gerais e Espírito Santo, mas também foi desbaratado rapidamente, sem que houvesse nem confronto, meu camarada. Bom, esclarecendo que o foco de guerrilha, né, vem da experiência da Revolução Cubana mesmo. É verdade. Quando Fidel Castro e Che Guevara criaram lá em Sierra Maestra um núcleo de guerrilha que acabou por desestabilizar o regime de Fulgêncio Batista e levou eles à vitória revolucionária, né, por muito tempo. Che Guevara teorizou sobre o sistema, influenciou diversos grupos guerrilheiros a seguir o modelo do foquismo cubano no mundo todo, e aqui no Brasil também. Perfeito, Bronze. E aqui foi a partir de 67 que surgiram novos grupos guerrilheiros, né? A grande maioria dos seus líderes eram oriundos do PCB, o Partidão, o Partido Comunista Brasileiro. Por não concordarem dos rumos do partido, muitos, né, dos seus quadros dissidentes, né, como Carlos Marighella, viam no Vietnã, na China e em Cuba os novos caminhos da luta, enquanto o PCB se mantinha fiel à União Soviética. Então, desse racha aí vão surgir os primeiros grupos de guerrilha. Com apoio de Cuba, Marighella e outros companheiros criaram a ALN, a Aliança de Libertação Nacional. Também surgiram o Movimento Revolucionário, o MR8, o Partido Comunista Revolucionário, PCBR, o Comando de Libertação Nacional, o Colina, e a Vanguarda Popular Revolucionária, o VPR. As primeiras ações desses grupos de guerrilha urbana foram assaltos a bancos, chamado de expropriações, e ocorreram ainda em 67 e 68. O objetivo dessas expropriações, desses assaltos, né, era obter recursos para financiar a luta armada. Mas essas primeiras ações, que surpreenderam a ditadura, acabaram ficando em segundo plano, e não tendo grande repercussão, devido, inclusive, aos outros movimentos que estavam em curso, né, naquele período, como o próprio movimento estudantil, as greves operárias de São Paulo e Minas Gerais, que agitaram o ano de 68. Aliás, nessas greves, muitos guerrilheiros estavam ali infiltrados, até alguns foram presos, inclusive, e desmobilizando já alguns grupos antes deles entrarem propriamente dito em ação. Pois é, entendi. Mas aí em dezembro de 68 foi decretado o AI-5, você já sabe, acabando com todas as liberdades individuais, o habeas corpus, lançando a censura prévia, além do Congresso ter sido fechado, né? Então, logo, aquela famosa tese de que só a luta armada poderia derrubar a ditadura ganhou força. E os lados opostos vão ficando cada vez mais opostos, né, Chicão? Verdade. Muitos estudantes, secundaristas e universitários aderiram à luta armada e o ano de 69, então, pode ser considerado aí crucial, né, nos episódios da guerrilha brasileira. Verdade, mano. Diria que, inclusive, foi o ano da guerrilha armada no Brasil. Ou seja, criado para aumentar o controle, o AI-5 gerou foi mais violência, né, cara? É uma dicotomia da ação-violência, as violências gerando a violência. Exato. Em São Paulo, por exemplo, o capitão Carlos Lamarca deixou o exército levando consigo 64 fuzis e farta munição. E criou um grupo chamado VAR Palmares, né, surgido da união do VPR com o Colina. Esse grupo, ele roubou o famoso cofre do ex-governador de São Paulo, Adhemar de Barros. Tá lembrado dele, cara? Já falamos dele em alguns episódios passados, cara. E o rouba mais faz era o slogan dele, né? E esse cofre aí... É verdade. Tava entupido, né? Guardava as propinas de seus diversos mandatos, se estimava que era uma fortuna que estava guardada ali naquele cofre, né? É verdade, cara. E os guerrilheiros descobriram, através do sobrinho da amante do Adhemar de Barros, que o cofre, cara, com a grana... é muita história. O cofre estava guardado num casarão aqui em Santa Teresa, cara, no Rio de Janeiro, onde morava o irmão da amante do Adhemar de Barros. Numa das mais... Não é aquele EP que você comprou, não, né? Não, cara. Numa das mais espetaculares ações da guerrilha, o grupo levou o cofre, cara, que continha nada mais, nada menos, Bruno, a bagatela de 2.600.000 cara. Isso aí é na mão da gente, hein, Chicão? Pô, nem fala, cara. Bom, ladrão que rouba ladrão. Muita grana, né, cara? Parte desse dinheiro, Bronze, ajudou a financiar outras ações. Numa delas, em setembro de 1969, mais uma ação ousada da guerrilha. Membros da ALN e do MR8 sequestraram o embaixador americano Charles Elbrick aqui no Rio de Janeiro. Veja só, meu camarada. Os guerrilheiros exigiam a soltura de 15 companheiros presos pelo governo e a ditadura foi obrigada a ceder.
Em troca do embaixador, 15 presos políticos foram libertados e enviados para o exílio. Fato que está representado no filme Que Isso, Companheiro, que aliás a gente indica, né? O Collor indica para vocês assistirem para ter uma ideia do que foi essa ação espetacular da guerrilha armada aqui no Brasil, cara. Atenção, isso aqui não é um assalto. Vocês estão assistindo uma expropriação revolucionária. Nós estamos expropriando uma instituição bancária, que é um dos suportes dessa ditadura cruel e sanguinária. Muitos dos nossos companheiros que lutam pela liberdade e pela democracia estão sendo brutalmente torturados nas prisões desse governo militar e vocês não ficam sabendo de nada, porque a imprensa está censurada. Contem para os seus amigos o que está acontecendo. Nós somos o Movimento Revolucionário 8 de Outubro, o MR8. Muito bom mesmo, baseado no livro também, muito bom, do Fernando Gabeira, que era um dos guerrilheiros que participaram do sequestro, que foi considerado humilhante, né, para a ditadura naquele momento. E aí, quando o Médici assumiu em 69, o cara prometeu acabar com a guerrilha a qualquer preço mesmo. Então, como é que a ditadura se organizou para essa repressão, Chico? Só explicar que essa ação guerrilheira aconteceu naquele período entre o acidente vascular, AVC do Costa e Silva, e a eleição do Médici, né? Então, quando o Médici assumiu, o cara enlouqueceu e falou, meu irmão, vou acabar com tudo mesmo, usar todos os meios. O governo ditatorial, então, cara, criou um grande sistema de informação e um truculento aparato militar policial. O sistema de informações, cara, tinha o SNI, criado em 64, como base de comando que unificava os demais núcleos de informações. O CIE, Centro de Informação do Exército, o CNMA, Centro de Informação da Marinha, e o CISA, o Centro de Informação e Segurança da Aeronáutica. Em 1970, durante o governo Médici, foi criado o sistema DOI-CODE, cara. DOI, o Destacamento de Operações e Informações, né? E o Centro de Operações e Defesa Interna, CODE. Os dois, que trabalhavam em conjunto, centralizavam a partir das forças do Exército as ações de repressão à guerrilha. O DOI, cujo nome remete ao verbo doer, a gente não deve imaginar que esse nome foi criado assim à toa, né? Era o principal órgão onde seus torturadores atuavam. O CODE planejava e centralizava as informações e o DOI executava. Havia também, cara, a Operação Bandeirante, a OBAN, criada em 69 em São Paulo como uma força-tarefa que reunia elementos das polícias civil, militar de São Paulo, do Exército, Marinha, Aeronáutica, Guarda Municipal, Polícia Federal, enfim, cara, mó galera, tudo junto, né, com o objetivo também de combater a guerrilha e perseguir os inimigos da ditadura. A OBAN, meu camarada, foi amplamente financiada por empresários paulistas, banqueiros, pela Fiesp, por multinacionais como a Volkswagen, a Ford, que lhes cediam viaturas para a ação, cara. A OBAN agia livremente nos porões aí da ditadura, muitas vezes a revelia do próprio comando militar, cara. Daí a criação do DOI-CODE como forma de centralizar as ações, né? Havia também os DOPS, Delegacia de Ordem Política e Social, onde cada estado possuía o seu DOPS, né? Um dos nomes mais... Porra, é um cabide de emprego da tortura, né, cara? Verdade, meu camarada. Pra que essa merda, né, cara? Tantos órgãos de repressão. Havia alguma função diferente pra esses organismos? Ou é tudo a mesma merda? Pois é, meu camarada. Todos aplicados e na prática da violência contra aqueles inimigos do regime. Vê só, né, meu camarada? Na prática, cara, todos eles eram voltados para o combate e perseguição daqueles que a ditadura julgava como inimigos, né? Acabamos de falar essa parada aí. Isso até gerava entre esses organismos uma disputa para ver quem era mais eficiente na porrada, meu velho. Foi o DOPS de São Paulo, por exemplo, sob a liderança do famoso delegado Fleury, que após prenderem e torturarem frades dominicanos, conseguiram informações que levaram à emboscada que resultou na morte de Marighella em São Paulo em 69, cara. Um duro golpe na guerrilha urbana. Aliás, mais um filme que a gente recomenda aí, o Marighella. Foi tão comentado, né? Recentemente lançado, né? Dirigido pelo Wagner Moura, né? E que gerou um grande debate aí na sociedade. Porque tem gente que quer que essa merda volte. Pois é, meu camarada, é verdade. Bom, tem gente com saudade desses tempos aí. Fato que deve ter gerado ciúme nos outros órgãos, né, Chicão? Já que eles competiam. Mas a repressão agia torturando prisioneiros das formas mais bárbaras. Pau de arara, choques elétricos, estupros, espancamentos, afogamentos, asfixia, que muitas vezes levavam os interrogados à morte. E é claro, né, os militares disfarçavam as mortes como suicídios, doenças, atropelamento, tiroteio, enfim, né, Chicão?
Pois é, Bronze, um dos casos mais emblemáticos foi a execução do Carlos Lamarca, né, cara? Morto em 71 no sertão da Bahia, doente e esquálido pela fome, né, cara? O cara foi perseguido até ser executado. A repressão, cara, também criou as casas da morte, né, onde prisioneiros eram assassinados e tinham seus corpos destruídos, né? Uma dessas casas, inclusive, funcionava aqui em Petrópolis, né, uma cidade próxima aqui do Rio de Janeiro, e outra no interior de São Paulo. Esses mortos entraram para a lista, cara, de mais de 400 desaparecidos durante a ditadura militar. Aos que participavam da resistência e sobreviviam, restava a vida na clandestinidade, que não era nada fácil, né, cara? Tinham que romper com todos os laços familiares, viver em lugares que não despertassem desconfiança, desconfiar de tudo e de todos, ou seja, a vida clandestina não era para qualquer um, meu camarada. É verdade, são verdadeiros heróis, né, da nação, que abdicaram das suas liberdades, sua vida privada, para defender o Brasil. E com toda essa repressão, em 1971, praticamente toda a guerrilha urbana já estava ali definhando. Ao longo da sua existência, aproximadamente 20 grupos surgiram, desapareceram ou mesmo se fundiram. Chegaram a reunir cerca de 1.500 pessoas, homens e mulheres, que sonharam em derrubar a ditadura com o apoio do povo. Apoio que nunca veio, né, Chico? Explica isso aí pra gente. Por quê? 1.500 também não é um número tão grande assim. Pois é, cara, a ditadura falava em muito mais pessoas que poderiam fazer a revolução aqui no Brasil, enfim. A luta armada não conseguiu apoio popular, cara, a verdade é essa, né? O milagre econômico estimulava o consumo, a propaganda ufanista do governo vinculada à censura que impedia a divulgação dos atos de guerrilha, a própria violência do governo, somada à própria dificuldade de articulação dos grupos guerrilheiros, levou ao fim da guerrilha urbana, meu camarada. Mas ainda restava uma última fronteira, porque o Brasil é muito grande. A guerrilha rural do PCdoB no Araguaia. A guerrilha do Araguaia foi organizada por militantes do PCdoB, como você já falou aí, né? Na fronteira dos estados do Pará, Maranhão e do atual Tocantins, estado que não existia na época. Inspirado na guerrilha liderada pelo Mao Tse-tung, na China, tinha o objetivo de criar um exército camponês para desestabilizar a ditadura. Para a região foram deslocados, cara, cerca de 70 militantes a partir de 1967, que se misturavam os moradores locais, criando escolas de alfabetização, né, uma espécie de posto de saúde para cuidar da população local, passando também para os moradores a noção do que era o socialismo. Através das prisões aqui no espaço urbano, na cidade, né, e do emprego da tortura, a guerrilha do Araguaia foi descoberta pelo exército. E o exército não demorou para montar uma poderosa ação a partir de 1972 com mais de 3.500 homens, cara, que resultou em grande fracasso. A partir de 73, então, a estratégia do exército mudou, cara, com menos pessoas e mais meticulosa. Ao fim, mais de 60 guerrilheiros foram mortos e outros desapareceram. Em 1976, o próprio PCdoB reconhecia o fim da luta armada no Brasil, exaltando a luta, né, cara? Mesmo assim, a repressão continuou e mesmo com o fim da ditadura, os ecos da violência continuam por meio dos grupos de extermínio, as milícias, da violência policial, dos agentes do Estado, enfim, meu camarada, as marcas que ficam desse processo violento da ação desmedida desses grupos, às vezes até a revelia do próprio comando. Chicão, e essas ideias que infelizmente não se vão para sempre, né? Continuam aí semeadas, esperando as brechas para aparecer de novo. Infelizmente, Bronze, infelizmente, cara. E esse nosso episódio eu acho que é mesmo uma homenagem a todos esses heróis nacionais, como a gente falou, né, Chicão? Que a gente possa sempre lembrar da luta deles, e pegar elas como exemplo para a nossa vida cotidiana aí, para cada decisão que a gente tome nas nossas vidas. Como a gente falou no início, né, cara, é uma ideia romântica de querer vencer a ditadura através dos parcos meios que a gente tinha e sonhar que o povo brasileiro iria aderir à luta contra a ditadura. Mas a ditadura foi bastante eficiente, praticando a violência a todo e qualquer custo, que deu inclusive trabalho no governo Geisel para controlar posteriormente esses grupos que reagiam ao processo de abertura política. Aliás, esse é o próximo tema do nosso episódio, né? Como é que o governo fez para desmontar esse aparato de violência, né? Ou seja, os caras criaram um monstro e agora tinham que dominar esse monstro, o que não foi nada fácil e diria eu que até hoje esse monstro ainda sobrevive, né? Muito
bem, pessoal. Encerramos o nosso episódio sobre guerrilha armada no Brasil. Muito obrigado, Chicão, por mais esse momento de reflexão pra gente. Pra você que tá seguindo a gente, apoia o Cola. Apoia o Cola. Fique com essa frase na sua cabeça. São R$5 mensais. Entra ali no nosso site, manda ver. Segue os nossos recursos, nossos testes rápidos. Que isso, mano? Condicionamento Chicão. pedagógico, cara. Apoio, Cola. Educação, exatamente. Como é que chama aquele lance quando você vai dormir? SRM pra vocês. Valeu, galera! Chicão, vamos terminar aí, então. É preciso estar atento e forte, não temos tempo De temer a morte. de temer. Valeu, galera! Abraço!